Então, o que tinha ali, nesse livro de Flávio José, ele falava de milagres. Milagres que uma determinada pessoa fez, mas se você olha na Bíblia, também está lá os milagres que Jesus fez. E quem que era esse cara que fazia milagres? Curou coxo, curou um homem de mão mirrada, fez transformar água em vinho, e cuspiu no olho de um cego que estava ali pedindo ajuda ali, o cara começou a enxergar. Sabe como que era o nome desse cara? Esse cara era um imperador. Esse cara existia naquela época. Digamos que ele era o patrão de Flávio José. Então, eu comecei a analisar e falei, mas espera, eu li na Bíblia que Jesus também fez milagres. Como que esse imperador também fez o mesmo milagre? O nome desse imperador era Vespasiano. Vespasiano tinha um filho. Aliás, 2 filhos. Um que era o Flávio José, um que era esqueci o nome dele, Tito Flávio, e um outro chamado Domiciano. Então, começa-se mais correlações dentro do livro de Flávio José, quando ele começa a falar desses 2 homens como se esses 2 homens fossem deuses. E realmente, naquela época, eram-se deificados os imperadores, né, que trazia muito benefício para Roma. Então, era-se deificado. Então, nesse livro de Tito, o pai dele era um deus que fazia milagres assim como Jesus fazia. E esse Tito Flávio, que era o filho dele, como ele era um deus, o pai era um deus, o filho era o filho do homem, ou seja, o filho de Deus. Então eu vi também uma correlação onde Deus chegava, onde Jesus ele iria chegar nas nuvens com poder e grande glória. E nós, como a gente é evangélico, a gente espera isso. Jesus ele vai voltar, ele vai chegar ali, né, para levar o seu povo e tal. Vai chegar nas nuvens, assim como nos é ensinado e assim como a gente lê na Bíblia. E nessa eu vejo também uma correlação muito forte no livro de Flávio Josefo, desse historiador dessa época, esse historiador contemporâneo. As mesmas palavras foram ditas para o Tito Flávio, que era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Vespasiano, o filho desse imperador que foi edificado. As mesmas palavras. Quando ele faz o cerco, ele vai fazer o cerco em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, né? Quando foi destruído Jerusalém. Então, Flávio Josefo, esse historiador contemporâneo, ele diz que era visto carruagens e fogo, né, vindo nas nuvens, exatamente assim como era dito na Bíblia a volta de Jesus. Porque Jesus ele iria voltar e ele ia destruir aqueles que não estivessem do lado dele. E Tito também iria destruir aqueles dos quais não estavam do lado dele. Lindy, só uma perguntinha, já que você está falando, desculpa te interromper. Então, essa chegada lá do Tito Flávio em Jerusalém, toda essa descrição que o Flávio Josefo utilizou, isso seria a segunda vinda de Jesus, que na verdade o filho do homem, né, que é o Tito Flávio? Sim, e era Jesus voltando para arrebatar o seu povo e castigar aqueles dos quais não se tornou filho dele. Você não aceitou? Não, não aceitei. Então você vai morrer. No caso lá era, você não vai pagar impostos? Não, não vou. Então você vai morrer.
fecha Jerusalém lá, fecha tudo lá e vamos tacar fogo. E é o mesmo que Jesus dizia: eu não vim para a paz, eu vim para a guerra. Jesus diz que ele veio para incendiar, para atacar fogo. E era o mesmo que Tito fez. Então, as mesmas palavras, as mesmas correlações. E eu fui lendo, eu fui lendo. Então, uma coisa muito interessante, mais uma correlação que eu encontrei, é que na Bíblia, né, fala de um homem que ele gritava, ele gritava aos 7 ventos, né, sobre a volta de Jesus, a volta de Cristo, e cuidado, e ele pregava, e ele orava. Então, no livro de Flávio José, também a gente encontra essa correlação, encontra esse mesmo cara, vamos dizer. Né? E aí fala assim, ó, Flávio José diz assim, ó, ele fala de um desses Jesus, um Jesus filho de Anunes, um falastrão hipócrita que gritava, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, né? Dizendo que, olha, cuidado, eis que vem aí, Jesus está vindo aí, vai destruir. Então, na Bíblia, há esse mesmo personagem que fazia isso, e esse personagem se chamava João Batista. Tem o Jesus, filho de Anunes, que é esse falastrão que saía gritando, e na Bíblia ele se chama João Batista. É o mesmo, é a mesma história. Né? E aí, o que mais tem de correlação que eu vi? Isso algumas que eu vou trazer aqui, porque senão vai ficar o tempo muito longo. Vespasiano, esse imperador, que era esse Deus, esse cara que foi deificado, ele tinha uma filha. A filha dele chamava-se Domitila. E uma vez ele saiu para uma guerra e ele ia guerrear, ia ser muito forte lá, a coisa não era boa. Eles iam pegar lá uma bucha. E ele faz um voto com Deus. Assim, isso, Tânia, é o livro A Guerra dos Judeus. Exatamente. E ele faz um voto com Deus dele lá. Olha, eu vou para a guerra e se eu ganhar essa guerra, a hora que eu chegar no portão do palácio, que eu abrir, a primeira pessoa que vier até mim, me parabenizar, que vier com alegria, eu sacrificarei essa pessoa ao Senhor, ao meu Deus. Beleza, ok. Foi para lá, guerreou, ganhou. Ganhou a guerra. Veio saltitante, olha, Deus, o meu Deus é maravilhoso, ganhamos, agora nós vamos comemorar isso aí. Então, quando ele abre a porta do portão do castelo, quem veio receber com alegria? A filha dele. Então, Joséfo, o historiador, conta que ele chorou, se lastimou, pediu perdão à filha, contou para a filha o que ia acontecer. Domitila disse: tudo bem, papai, tudo ótimo, pode passar o facão em mim, papai. Faça aquilo que o senhor quiser, no nome do seu Deus. Estarei aqui para o seu sacrifício. E lá em Juízes, agora pode falar, Érica. Então, o Vespasiano, ele mata a própria filha. Sim, em sacrifício. Domitila. Sacrifício vivo, né? Para o Deus dele. E lá na Bíblia, Érica, lá em Juízes, nós também a gente vê essa mesma história. Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 40. O juiz de Israel faz também a mesma coisa que o Jafté. Ele faz a mesma coisa. Ele sai para a guerra, ele ganha a guerra, ele ofereceu, né, alguém como sacrifício se ele ganhasse a guerra, e quando ele chega da guerra,
é a filha dele que vem ao encontro dele, dá um abraço nele e tal. E aí ele tem que sacrificar a filha.